Passando para a questão número 50, considerando f uma função contínua e que assume valores reais, a alternativa que contém uma sentença verdadeira independentemente da função f é. Vamos olhar cada uma dessas alternativas aqui. Se o domínio de f é toda reta real, então existe um número real x tal que f de x igual a zero. Ou seja, ele quer dizer que toda função contínua que assume valores reais tem que ter uma raiz. Isso aqui a gente sabe que não é verdade, né? Se a gente pegar, por exemplo, a função exponencial está definida em toda a reta real, nenhum valor de x aqui fica inutilizado, e ela não tem nenhuma raiz, portanto essa afirmação é falsa. Se o domínio de f é um intervalo fechado AB e f de A menor que f de B, então a imagem de f é o intervalo f de A, f de B. O que ele quer dizer com isso? Se o domínio de f é um intervalo fechado AB, então ela vai de A até B. E f de A menor que f de B, então, por exemplo, isso aqui, se a função sai desse ponto aqui e chega nesse ponto aqui, então a imagem de f é o intervalo f de A, f de B. A imagem são os valores que f atinge, né? O que ele quer dizer com isso é que, com essas condições, a função só pode atingir esses valores aqui. A gente sabe que isso não é verdade, né? Eu posso simplesmente fazer uma f que faz isso aqui. Não é porque o valor dela em A é menor que o valor em B que significa que há um valor de mínimo aqui. Eu posso atingir muitos outros valores nesse intervalo aqui, dependendo da função que eu escolher, tá? A única restrição que a gente tem é que ela é contínua. Então essa aqui também é falsa. Se o domínio de f é toda reta real, então f é limitada. Novamente, essa é falsa, porque tem várias funções aqui, só que não acontece. Funções exponenciais, funções polinomiais. As duas têm a reta real inteira como seu domínio e não são limitadas. Se o domínio de f é um intervalo limitado, então f é limitada. Novamente, isso não é verdade se a gente escolhe uma função como, por exemplo, a tangente de x. Tangente de x é uma função contínua que, se você definir no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, ela tem um gráfico assim. E ela vai até mais infinito aqui e menos infinito aqui. Então essa aqui também não é verdadeira. A f não precisa ser limitada. Se o domínio de f é um intervalo aberto e f de x é maior que zero num ponto x do intervalo, então existe uma vizinhança de x onde f é positiva. Bom, se todas as outras são falsas, você já pode imaginar que essa aqui é a alternativa certa. Mas por que isso acontece? Se a minha função ela é contínua, não importa que função eu escolha, se em algum momento eu coloco um ponto acima do eixo x, o que vai acontecer? Se eu der um zoom aqui nesse ponto, digamos que eu tenho escolhido um ponto aqui de altura h. Você concorda comigo que se eu dividir essa altura pela metade, se eu pegar o ponto que está a uma altura h sobre 2, esse ponto também obrigatoriamente tem que ser positivo? Porque afinal de contas h aqui é um valor positivo, né? f de x é positivo aqui. Então, sempre que eu tenho um ponto acima do eixo x, eu preciso ter pontos ao redor dele que também estão acima do eixo x. Você vê que até eu posso ir dividindo isso aqui por 2 ainda mais. Eu sempre vou obter valores positivos. Então, numa vizinhança desse ponto, que eu coloquei acima do eixo x, eu sempre vou ter outros valores positivos. Não importa o quão próximo eu chegue do eixo x aqui, eu estarei a uma certa altura h. h pode ser um valor muito pequeno. Eu ainda posso dividir ele por 2 e obter outro ponto aqui. Como a função é contínua, eu não posso simplesmente pular do eixo x direto para um valor positivo e depois voltar. Eu preciso preencher todos os pontos no meio. Por isso que essa alternativa está correta.